E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Estamos aqui defendendo as aulas de educação física, de um modo geral, né? Que geralmente é muito... Galera, não importa. Pô, talvez seja uma das partes mais importantes. Vocês estão falando que não é. Eu peguei DP em educação física. Como pode? Sério? Né? Tem como isso? Tem como. É que eu não ia. Ah, tá. Eu era um merda. Eu não ia na aula de educação física. Você não curtia? Eu não curtia nada na escola. Eu também não era desse. Não, a educação física eu curtia. Era uma das coisas que eu mais curtia. É que eu era ruim nos jogos por isso. Pode ter isso. Mas isso é uma coisa que os professores precisam estar atentos, cara. Se tivesse uma luta lá, eu acho que eu me daria melhor. Exato. Você tem que estar atento, porque você não pode simplesmente... A gente fala assim, prática de atividade física, parece que é mágica, né? Você joga lá, pula a corda aí. Não é assim, né? Você tem que avaliar. Faz aí. Você tem que avaliar o que o indivíduo tá querendo fazer. Às vezes você põe ele ali num grupo que tá sacaneando ele. Lógico que ele vai se sentir mal ali, né? Você tem que, vamos bolar uma outra parada, talvez colocar ele pra fazer uma luta que é 1 a 1. Aí ele é bom pra caralho. Sei lá, tem que levar isso em consideração. Mas deu um exemplo fabuloso, cara. Começar a aula mais tarde, tem escolas nos Estados Unidos que já estão colocando isso em prática. Nossa, tomara que isso seja o futuro, né, cara? Eu acho que sim, cara. Assim, acho que à medida do... Conforme o tempo for passando e os profissionais, de um modo geral, forem se conscientizando dessas coisas, sono é importante. O sono do adolescente é diferente. O sistema motivacional tá mudando assim, assado. Você vai começar a conscientizar o ambiente educacional, né? E, só de começar a aula mais tarde já é um salto, cara. Nos Estados Unidos eles mudaram, tem estudos mostrando isso. A mudança do desempenho do aluno antes e depois da mudança de horário. Né? Mudaram, se eu não me engano, eles atrasaram a aula, não foi nem 1 hora, cara. Foi em 45 minutos, não me lembro agora. Então, só de atrasar a aula um pouquinho mais, fazer ela começar um pouquinho mais tarde, já melhorou muito o desempenho dos alunos, porque você está respeitando um pouquinho mais um dos processos mais importantes que tem para o desenvolvimento e aprendizado do indivíduo, que é o sono. Que a galera fica negligenciando. E de novo, cara, o cérebro do adolescente, ele tá programado para ter um padrão de sono diferente. Ele tá programado para dormir e acordar mais tarde. Inclusive, tem uma discussão legal do que a gente tá falando da evolução lá, de por que é interessante o adolescente ter essa mudança, né? E tem uma discussão na área da galera que estuda sono, né? Discutindo isso. Né? Por que o adolescente tem esse padrão tardio, né? Qual que seria a vantagem evolutiva do adolescente nessa fase específica e dormir e acordar mais tarde? Justamente porque o horário dele fica descasado do adulto. Então ele vai ter algumas horas do dia em que ele vai estar meio que desconectado dos pais e vai permitir então fazer esse ensaio social com seus pares. Acender uma fogueira ali. Fazer uma merda com o leão, puxar o rabo do leão ali, sem o pai ver. Entende? Então assim, você vê que tudo faz sentido. Né? Você tem um sistema fazendo ele não querer mais o pai, querer interagir com os pares. Os sistemas envolvidos com o autocontrole estão amadurecendo, mas precisa dessa experiência para amadurecer. Ao mesmo tempo o padrão de sono muda também, o horário, que provavelmente ajuda ele a dar uma distanciada dos pais. Os pais foram dormir, ele tá ali um pouco acordado ainda, dá pra ele fazer mais umas paradas. Cara, é muito interessante. E isso é super importante, essas mudanças. A gente tem que reconhecer, isso é fato, tá? Tô colocando aqui, são fatos científicos. Só nos cabe reconhecer e saber o que fazer à luz disso, né? Como é que a gente vai montar a escola agora? Como é que a gente vai fazer sei lá o quê? Esses dias alguém no Instagram comentou comigo, que falei da formação, daí falou, será que um dia você vai abrir como é que falou? Centro Universitário Andrei Maia, uma parada desse instituto. Falei, já pensei nisso. Sim, no futuro, né? Criar uma pós, depois eventualmente criar um instituto mesmo de ensino e pesquisa, né? Lutz, pode anotar o que eu tô falando, cara. Se um dia eu criar um instituto de ensino e pesquisa, vai ser tudo baseado em neurociência, cara. O horário da aula, o tipo da aula, a duração da aula, tudo, cara. Tudo, porque tem muito conhecimento científico que pode ser usado, só não está sendo usado porque... Cara, e tá aí uma oportunidade quase que empreendedora de começar a fazer as coisas com base nas neurociências. Com entende? certeza, cara. Então você vai abrir um curso presencial, por exemplo, uma escola, ou como chama? Onde tira a carta? Autoescola. Uma autoescola, que as aulas são super cedo também e tal, é esquisito. Você
E com base nas neurociências, né, cara? Sim, com certeza, Nossa, cara. que interessante. Com certeza. E tem bastante, assim, cara, tem bastante conhecimento da neurociência que é aplicável em todos os setores, da saúde, do desenvolvimento pessoal, da luta, assim como do ambiente de ensino, de um modo geral, né? Duração da aula, como dar aula, estratégias de ensino, de estudo, o horário da aula, muita coisa, né? Agora, assim, por que não aplicam? Em parte porque não sabem. Se você for conversar com um professor, cara, Lutz, mesmo que você vá conversar com um professor da área da neuro, é provável que eles não saibam, por exemplo, sobre o sono. Você ficaria chocado com quão pouco os profissionais, de um modo geral, sabem sobre sono. Eu fico chocado, assim. Então, por quê? Cara, porque não faz parte não tá na formação tradicional, sabe? Por exemplo, a gente sai da escola sem saber porra nenhuma do nosso corpo. Pegando o sono como exemplo, que é um tema que eu falo muito, porque tem muito impacto, né? Na vida de todo mundo. Cara, eu fico chocado com quão pouco as pessoas sabem de sono, sabe? Que é um processo que tem que acontecer todos os dias, desde que a gente nasceu. Mesmo que você converse com um professor de neurociência, pega uma pós-graduação, um curso de neurociência, vai lá, é um professor. Se o professor não for da área de sono, grandes são as chances dele não saber sobre o sono. Eu fico assim, chocado, cara. E aí, por que eu falei isso tudo? Me perdi no raciocínio. Putz. Enfim, a gente tá falando de implementar esse conhecimento, né, nas práticas, Se né? os professores soubessem, e aí você falou... Sim, eles não têm esse conhecimento, né? Os professores, de modo geral, do ensino básico, eles sabem como é que o cérebro aprende? O que é o sono? Como é que é o sono? Como é que é o padrão de sono da criança, do adolescente, do adulto? Muda. O padrão de sono do adolescente da criança é diferente do adulto, que é diferente do adolescente, do idoso. Você conhece as mudanças do padrão pra gente poder respeitar isso? Cara, às vezes até se, por exemplo, professor, sei lá, de português, que dá a primeira aula do dia, se ele souber disso... Sim. Pra ele vai ser melhor, vai saber lidar melhor com as pessoas. Ele pode falar isso pros alunos, ó... Não é culpa minha, mas vocês estão graças ao sistema de ensino, vocês estão mais desmotivados mesmo. Sim. Ele pode, à luz desse conhecimento, bolar uma tonelada de estratégia. A escola, de um modo geral, né? Vamos colocar a aula de educação física na primeira tempo, então, para ativar a galera, para acelerar o processo de despertar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter todo um programa de orientação dos pais. Porque se o adolescente vai acordar às 6 da manhã, ele tem que estar dormindo no máximo 10 da noite. O adolescente precisa dormir pelo menos 8 horas. Então, não tem como na hora de aula, ele vai acordar às 6 horas? Então, ele tem que estar dormindo 10 da noite. E para ele estar dormindo 10 da noite, 9 da noite, ele tem que já estar desligando. Nada de jogo. Tá tudo pronto, já tomou banho, tem que estar no processo de relaxar para conseguir dormir 10 horas. Né? Então tem uma série de ajustes que tem que fazer ali na rotina, no ambiente do adolescente para permitir que ele consiga dormir, né? Então assim, se estende até um pouco além da escola, mas se a escola tivesse conhecimento, ela pode inclusive orientar os pais, sei lá. Tinha que ter aula de neurociências na escola. Eu sou dessa opinião, né? Mas a gente imagina, a gente ia criar umas pessoas muito... que iam estar muito mais preparadas. Cara, no mínimo vida, né, cara? Curso sobre... Eu acho que no mínimo tinha que ter um curso sobre neurociência do aprendizado, cara. Como é que é a formação de memória, o beabá. Cara, um semestre dá pra ensinar tudo, assim. Que aí já fala também da importância do sono. Sim, fala um pouquinho de tudo, explica lá o que é o sono, como é que ele muda, como é que tem que fazer, o beabá, sabe? Isso aí dá pra colocar. E é um impacto absurdo, porque isso aí pode mudar completamente sua trajetória dali em diante, né? Você vai saber se vai conseguir dormir bem, vai aprender melhor, vai sofrer menos ao longo da escola inteira, da faculdade inteira. Mas tem um outro ponto importante, Lutz, que é a pressão social, né, cara? A gente não pode negar. Você fala assim, André, por que as aulas não começam mais tarde? Mesmo que a escola queira fazer a aula começar mais tarde, vai existir uma pressão dos pais para isso não acontecer. Por quê? Eu tenho que chegar no trabalho às 7 da manhã, então eu tenho que deixar meu filho na escola antes. E aí os pais vão falar, não, mas é culpa do meu empregador que tá falando para eu chegar às 7 horas. Aí você fala, não, então, entende? São camadas de pressões sociais que acabam culminando em criar esse ambiente insalubre para todo mundo, né? Quem está pagando nesse caso específico é o adolescente, né? O trabalhador falou para a mãe e o pai que tem que estar 7 horas, a mãe e o pai, como tem que ter às 7 horas, tem que trabalhar, né? Senão não tem como, né? Aí tem que levar o filho antes das 7 horas e como tem que levar, a escola tem que começar a aula ali, e aí vira um efeito dominó, né? Então, a verdade é que
gente tem que conscientizar todo mundo, na verdade, né? Inclusive lá o empregador, sei lá, né? Conscientizar todo mundo de modo geral. Espero que a gente, com os nossos trabalhos, a gente consiga fazer isso. Acho que sim, cara. Trazer, isso mais pro mainstream, né? A neurociência. Porque hoje parece que é algo mais nichado, assim. Mas acho que tem total capacidade de ser algo muito mainstream. Sim. Eu já vejo na internet tomando esse caminho, assim. Mas eu tenho essa impressão também. Eu não sei se é porque eu tô prestando mais atenção nisso.